Turma do nono ano, eu estou na página 64 e agora eu vou continuar falando sobre aplicações do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras tem diversas aplicações que ajudam a obter as medidas de maneira mais rápida. Entre elas estão a determinação da medida da diagonal de um quadrado, de um retângulo ou de um paralelepípedo e a altura de um triângulo isósceles e equilátero. Então, gente, para calcular a diagonal de um quadrado, a partir do Teorema de Pitágoras, eu posso concluir que a diagonal de um quadrado, eu não preciso aplicar o Teorema de Pitágoras, basta eu gravar essa fórmula. A diagonal do quadrado diagonal é igual ao lado raiz de 2. Quando você quiser calcular a diagonal de um quadrado, basta você aplicar essa fórmula aqui. A diagonal do quadrado é L lado vezes a raiz de 2. Turma, eu vou falar sobre a diagonal do retângulo. Para você encontrar a diagonal do retângulo, o retângulo ele tem um lado, ele tem o quê? Ele tem uma base diferente da altura. Para calcular a diagonal do quadrado, partindo do Teorema de Pitágoras, é uma nova fórmula, tá? Diagonal do quadrado é igual a A ao quadrado, a base ao quadrado, vezes mais a altura ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz disso aí. A diagonal de um retângulo diagonal é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A é a base e B é a altura, tá ok, gente? Mais uma fórmula para vocês estarem gravando da diagonal do retângulo. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. A diagonal do retângulo é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A, repetindo, é a base e B é a altura do retângulo, ok? Turma, agora eu vou falar sobre a diagonal do paralelepípedo, a terceira aplicação do Teorema de Pitágoras que nós vamos ver nesse vídeo. Nós vimos a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Vimos a diagonal do retângulo, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E vamos ver a diagonal de um paralelepípedo. Considere o paralelepípedo abaixo com AB, essa base aqui, vamos chamar de AB. Vamos chamar de BE, essa largura de B. E vamos chamar de de BE, calma aí, deixa eu me encontrar. AB, A, BE, vamos chamar de B, e vamos chamar de CB, o C, que no caso é a nossa altura. Olha só, gente, observem que em todo paralelepípedo eu tenho uma base, uma largura e uma altura, ok? Uma base, a largura e a altura. Para você calcular a diagonal de um paralelepípedo, basta pegar a base ao quadrado vezes a altura ao quadrado vezes a largura ao quadrado, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem. Para calcular a diagonal de um paralelepípedo, basta achar a raiz quadrada de primeiro base ao quadrado, mais largura ao quadrado, mais altura ao quadrado. É uma fórmula, é a terceira fórmula de aplicações do Teorema de Pitágoras, ok? É muito interessante vocês gravarem essas fórmulas. Diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, a diagonal do retângulo é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, e a diagonal de um paralelepípedo diagonal é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A pode ser a altura ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Ó. Base, largura e altura. Ok? Aí vocês vão conseguir encontrar a diagonal de um paralelepípedo. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês agora. Esperem um pouquinho, com exemplos disso aí bem interessantes. Turma, olha só, número 12 da página 66. Determine o valor de x no quadrado a seguir. Observe que nessa figura aqui o valor de x justamente é a diagonal desse quadrado. Gente, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras ou eu posso utilizar a fórmula. Eu vou utilizar a fórmula da diagonal de um quadrado, porque no caso esse x aí equivale à diagonal do quadrado.
Fórmula da diagonal do quadrado é lado raiz de 2. O lado é 4, então resposta lado A é 4, 4 raiz de 2. Acabou, não precisa fazer mais nada. A resposta diagonal é lado, que é 4 raiz de 2. Acabou. Questão 13 aqui, vou analisar para vocês. Observe que eu tenho um 13. Determine o valor de x no retângulo a seguir. Observe que esse valor de x aqui é justamente o quê? A diagonal do retângulo. Nós sabemos que a fórmula da diagonal do retângulo é o quê? Raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. No caso, a aqui é a base, 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu inverti a ordem, mas não vai fazer diferença. Então, 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ok? É só pegar a altura ao quadrado mais a largura ou a base ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 6 ao quadrado é 36. 16 mais 36 é 52. Se você simplificar isso aqui, vai dar 2 raiz de 3, tá? Ou pode deixar x raiz de 52 mesmo. Ok? Viu? Não precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Basta utilizar a fórmula da diagonal do retângulo, que é a ao quadrado mais b ao quadrado. Raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Pausa o vídeo e copia no seu livro. Turma, questão 14. Determine a medida diagonal de um paralelepípedo cujas dimensões são 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. A gente sabe que a fórmula diagonal de um paralelepípedo é o quê? Raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c. Ele não disse aqui na ordem quem era a altura, quem era o comprimento, quem é a largura. Basta aplicar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Dessa vez, eu vou querer que vocês calculem. Aqui está a resposta simplificada, tá ok? Mas eu quero que vocês desenvolvam aqui. Questão 15. Então, 15, na figura ao lado, tem-se que AB e BC, AB e BC é o ponto médio do lado BE do retângulo BCE. Se isso aqui é o ponto médio, aqui é x, aqui é x. Porque não sabe que no ponto médio os dois lados são congruentes. Então, aqui é x, aqui é x. E ele disse que aqui também é x. Determine a medida de x. Gente, vocês não estão vendo aqui, olha, separado aqui, que eu separei um triângulo retângulo. Então, aqui é x e é x. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Lado oposto a um ângulo reto é a hipotenusa. 6 raiz de 2 ao quadrado igual, ó, os catetos é x ao quadrado mais x ao quadrado. Quero que você resolva isso aí, vai dar uma resposta exata. Calcule a diagonal do retângulo aqui. Vocês vão ter que achar essa medida aqui e depois aqui achar essa base, ó, achar aqui, traçar a diagonal. A diagonal aqui, essa diagonal. A gente acha o valor de x, acha x aqui e aqui é o dobro de x, então 2 vezes x. Depois que você achar x aqui, vai achar o dobro aqui e vai aplicar a fórmula aqui, tá, gente? Qual é a fórmula da diagonal do retângulo? Nós já sabemos que é raiz de quê? Vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado. A gente sabe que a aqui é o valor de x e b é o valor de 2x, é o dobro de x. Então, achem os x e apliquem aqui, tá ok? A resposta está aqui final, mas eu quero que vocês desenvolvam a questão 14 e 15 e achem a resposta, tá ok? Lembrando que aí em vermelhinho a resposta está simplificada. Vocês vão ter que fazer os cálculos passo a passo e fatorar para achar essa resposta aí. Tá ok? Boa sorte. O próximo vídeo nós vamos falar sobre outras aplicações do Teorema de Pitágoras. Tá ok? Continue por aí. Só que pausa agora e façam esse aqui agora, tá ok? Façam a página 67 e completem a 66. Beijinhos.